Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas e macetes sobre função quadrática. Mas antes disso, eu quero te informar que tem uma lista de exercícios sobre função quadrática disponível para você aqui na descrição desse vídeo. Basta clicar no link que eu informei e você vai ter acesso a esse conteúdo que foi feito especialmente para você. Aproveito também para te pedir para se inscrever no meu canal Matemática para Todos Math for All. Basta clicar no ícone que você está vendo aqui agora aparecendo no seu canto inferior direito aqui na sua tela. É só clicar e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum dos vídeos que eu preparo toda semana para cada um de vocês, certo? E se você gostar, não se esqueça de curtir e compartilhar com outros amigos. Vai ser bastante importante para o crescimento desse canal e ainda nós vamos poder atingir cada vez mais e mais pessoas com esse conteúdo, tá bem? E essa primeira dica então vai para você que não gosta muito de memorizar fórmulas. Bom, por mais que você não seja bom em memorizar fórmulas, eu tenho certeza que você já memorizou a fórmula de Bhaskara, não é verdade? A fórmula de Bhaskara, diz o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu tenho certeza que isso daqui você já memorizou. Na verdade, é quase impossível esquecer isso daqui, né? Uma vez que você aprendeu, você usa tanto que é praticamente impossível você esquecer. Evidentemente que essa fórmula aqui é válida para quando o delta for maior ou igual a zero. Muito bem. O que nós vamos aprender então aqui é como utilizar essa fórmula para deduzir outras formas, como por exemplo as coordenadas do vértice, certo? Vamos lá então. O que a gente sabe, se você está atento aí aos outros vídeos que eu já postei, a gente sabe que a coordenada x do vértice ela é menos b sobre 2a, e a gente sabe que a coordenada y do vértice é menos delta sobre 4a. Mas o que nós vamos aprender aqui é justamente a deduzir essas duas fórmulas a partir da fórmula de Bhaskara, certo? Então, vamos assumir que a gente já calculou então aqui as raízes, A gente calculou aqui as raízes x1, que vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a raiz x2, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E o que a gente vai fazer? A gente vai tomar a média aritmética das raízes, ou seja, a gente vai fazer x1 mais x2 dividido por 2. O que isso vai dar? Vamos lá. Isso é menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a dividido por 2. Muito bem, perceba que como eu estou com o mesmo denominador, eu vou poder operar só com os numeradores. Perceba também que aqui então vai cancelar menos delta com mais delta e vai ficar simplesmente menos 2b dividido por 2a. Eu vou poder então simplificar, vai ficar só menos b sobre a dividido por 2, e a gente sabe que isso é menos b sobre a vezes 1 meio, ou seja, vai ficar menos b sobre 2a, que é o x do vértice. Então, olha só que legal. A conclusão que a gente chegou é que o x do vértice nada mais é do que a média aritmética das raízes, da sua equação de segundo grau, ou dos zeros da sua função quadrática. Isso se justifica pelo fato de que a parábola ela é simétrica, O gráfico da função quadrática é uma parábola e ela é simétrica em relação ao seu eixo de simetria, que é justamente o eixo perpendicular ao eixo x, cuja equação é x igual a x do vértice. Então, se você tem uma raiz aqui à direita, a outra raiz está exatamente à mesma distância do seu x do vértice aqui. Esse aqui seria o seu x do vértice, aqui seria o seu x1 e o seu x2. Então, geometricamente, é fácil a gente perceber que o x do vértice é o ponto médio entre x1 e x2. Ou seja, se ele é o ponto médio, então significa dizer que ele a sua coordenada é a média aritmética das coordenadas das raízes. Ou seja, que se eu não me lembrar quem é a expressão do x do vértice, eu posso simplesmente utilizar a fórmula de Bhaskara, refazer aquele cálculo e eu vou chegar justamente em menos b sobre 2a. Ou seja, eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar o x do vértice, ok? Muito bem, como é que eu determino então o y do vértice? Bom,
eu posso aproveitar aqui o gráfico, né, para perceber que o y do vértice ele é nada mais, nada menos do que a imagem da minha função f de x, né, pelo ponto x do vértice, ok? Então, o y do vértice nada mais é do que o f de x do vértice. Ou seja, eu aplico a função nesse valor, então no lugar de x eu vou colocar menos b sobre 2a, a minha função é a x quadrado, né? Então menos b sobre 2a ao quadrado, mais, né, bx, ou seja, b vezes menos b sobre 2a mais c, certo? Então essa é a imagem do x do vértice, ok? Então como é que a gente vai, onde é que a gente vai chegar aqui? A gente vai chegar, vamos lá, desenvolvendo b ao quadrado sobre 4a, não é isso? B ao quadrado sobre 4a ao quadrado, simplifica a com a, mais, vai ficar menos b, então aqui fica menos, né? Na verdade fica menos b ao quadrado sobre 2a mais c. A gente tira o MMC, que é 4a, então isso aqui vai ficar 4a. 4a dividido por 4a dá 1, então você fica o b ao quadrado, menos 4a dividido por 2a dá justamente 2, então fica menos 2b ao quadrado, mais 4ac. b ao quadrado menos 2b ao quadrado, eu posso cancelar, fica só menos b ao quadrado mais 4ac. Levando em conta que delta é b ao quadrado menos 4ac, então o que está escrito aqui é justamente menos delta, ou seja, isso daqui é menos delta sobre 4a. Ou seja, se você se esqueceu a coordenada y do vértice, basta você aplicar a função f em x do vértice e você determina quem é a fórmula, né, para você encontrar a coordenada y do vértice. Ou seja, essas duas fórmulas aqui, elas são facilmente obtidas através, né, da fórmula de Bhaskara, certo? Bem, a nossa segunda dica, ou macete, também vai utilizar a fórmula de Bhaskara, só que agora para encontrar a fórmula da soma e do produto das raízes de uma equação do segundo grau. Evidentemente que a gente está pressupondo a existência de raízes para isso, então a gente coloca a hipótese de que o delta é maior ou igual a zero para garantir essa existência, certo? Bom, a soma das raízes é x1 mais x2. Se eu utilizo, né, x1 para ser menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 para ser menos b menos raiz de delta sobre 2a, então a gente chega na seguinte expressão, menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. Perceba que o denominador é o mesmo, portanto eu posso simplesmente adicionar os numeradores e conservar o denominador, ou seja, eu vou conservar aqui o 2a. E perceba também que mais delta eu cancelo com menos delta, sobra então simplesmente menos 2b, que simplificando é menos b sobre a. Então essa é a expressão da soma das raízes. A expressão do produto é x1 vezes x2. Eu também vou utilizar as mesmas expressões que provém da fórmula de Bhaskara, então eu vou ficar com menos b mais raiz de delta sobre 2a, vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, o denominador vai ficar 4a ao quadrado. E o numerador eu vou fazer aqui uma pequena manipulação para facilitar um pouquinho. Vou colocar aqui menos em evidência, certo? No primeiro, então vai ficar b menos raiz de delta, e vou também colocar menos em evidência aqui no segundo, tá? Vou colocar aqui também menos em evidência, vai ficar o quê? B mais raiz de delta, ok? Para que isso? Já já vocês vão entender, certo? Então perceba que menos vezes menos vai ficar mais. E o que aparece então aqui? Apareceu o produto da soma pela diferença de dois termos.
Então, é claro que você poderia aplicar a propriedade distributiva para resolver, mas se você já notou que é o produto da soma pela diferença, então isso aqui nada mais é do que o quadrado do primeiro, né, b ao quadrado, menos o quadrado do segundo, ou seja, menos o quadrado da raiz de delta, que é o próprio delta, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente economiza bastante cálculo, certo? E chega direto na expressão que a gente quer. Levando em conta que o delta é b ao quadrado menos 4ac, então a gente vai ficar com b ao quadrado menos, né, b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Fazendo aqui o jogo de sinal, eu vou ficar com b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac dividido por 4a ao quadrado. Simplifico. 4ac, né? O a eu vou cancelar com a, o 4 dividido por 4, sobrou simplesmente c sobre a, que é a expressão do produto entre duas raízes. Portanto, chegamos à conclusão, a partir da forma de Bhaskara, né, que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Uma consequência interessante dessas fórmulas aqui é justamente quando a gente tem aqui a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c, igual a zero, é justamente fatorar essa expressão, esse trinômio aqui, né? Um polinômio de grau 2, eu consigo fatorar esse polinômio de grau 2 em um produto de dois polinômios de grau 1 particularmente interessantes, certo? Para a gente perceber isso, então, vamos colocar aqui o A em evidência e vamos trabalhar aqui um pouquinho algumas manipulações algébricas, tá? Quando eu coloco o A em evidência, a gente obtém o seguinte resultado. Percebe que aqui apareceu menos a soma das raízes e aqui apareceu o produto das raízes. Então, eu posso substituir b sobre a por menos x1 mais x2 e eu posso substituir c sobre a por x1 vezes x2. Ok? Muito bem. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? Então, eu estou com a vezes x ao quadrado aqui eu vou repetir, x ao quadrado, menos x1 vezes x, menos x1 vezes x, certo? Menos x2 vezes x, menos x2 vezes x, mais x1, x2, ok? Muito bem. Aqui tinha que fechar aqui o colchete, né? Muito bem. Igual a zero, ok? Então agora eu vou colocar aqui nessas duas primeiras parcelas, eu vou colocar o x em evidência, nessas duas últimas eu vou colocar o x2 em evidência. Então aqui a gente vai ficar com a, né, x vezes sobre x menos x1, e aqui colocando menos x2 em evidência, sobra x menos x1 também. Ou seja, apareceu um novo fator comum. Colocando então x menos x1 em evidência, eu vou ficar com a vezes x menos x1 vezes x menos x2. E eu consegui, então, fatorar esse polinômio aqui que eu tinha, né? E o mais interessante é que apareceram aqui justamente as duas raízes, né? Apareceram aqui justamente as duas raízes. Então, uma maneira de fatorar esse polinômio aqui do segundo grau, né? Esse polinômio do segundo grau que aparece na equação do segundo grau é justamente você fazer a vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Isso pode ser particularmente interessante quando o problema te perguntar não as raízes, né, de uma equação ou os zeros de uma função, mas quando ele te der informações sobre o zero e pedir, por exemplo, a expressão da função f. Né? Em algumas situações, a gente pode observar isso. Como exemplo de aplicação, eu vou fazer justamente o seguinte problema. Eu dou aqui, então, duas raízes, né, da minha função, dois zeros da minha função f, né? Eu digo aqui, por exemplo, que x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3, certo? Estou aqui dando duas raízes e, além disso, eu informo que a minha função, o gráfico dela, corta o eixo y, né, na coordenada y igual, certo? Na coordenada y igual a 12, ok? Então, se eu tenho essas informações aqui, a pergunta é: qual é a função
qual é a expressão da função cujos zeros são 2 e 3 e que corta o eixo y em y igual a 12. Bom, é claro que a gente tem uma função quadrática da forma ax² mais bx mais c. Mas pelo que a gente aprendeu, isso pode ser simplesmente a vezes x menos x1, e a primeira raiz é 2, x menos x2 e a segunda raiz é 3. Bastaria, então, para mim, determinar quem é o coeficiente A, ok? Basta determinar quem é o coeficiente A. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que corta aqui no eixo y quando no y igual a 12. Isso significa que o C é igual a 12, certo? Isso significa que o C é igual a 12, porque é justamente quando você toma o x igual a 0. Se o C é igual a 12, isso implica que C sobre A, que é a soma das raízes, né, é igual a... Perdão, que é o produto das raízes, é igual a 6, certo? Bom, mais C é igual a 12. Conclusão, 12, ou melhor, 6A é igual a 12. 6A é igual a 12, ou seja, A igual a 12 dividido por 6, que é igual a 2, ou seja, a minha função tem a expressão 2 vezes x menos 2, certo? X menos 2, x menos 3.